Bom, agora todo mundo viu que está gravando. Bem-vindos mais uma vez. Agora a gente já passou o período de férias dos docentes, coisa que eu sinceramente não entendo. Podia ter sido o período de férias um pouco antes, né? Mas enfim, essa é a nossa vida e assim a gente vai lidando. Bem-vindos a todos e hoje o nosso assunto principal, como eu comentei, a gente vai continuar naquela discussão do formal, do informal e do não formal, especificamente a questão aos contextos, né? Eu tive dando uma olhada nas respostas de vocês no fórum e eu tenho algumas considerações, né? Para a gente só esclarecer essa divisão. Mas antes de tudo, não sei se antes de tudo deixamos isso para depois. Antes de tudo, vamos começar por isso. Pelo que vocês leram, não só do vídeo, do texto, mas também do que vocês pensaram, do que vocês leram das respostas dos colegas, eu vou fazer uma mesma pergunta que está num dos textos. Ainda existe a necessidade da gente fazer essa divisão entre formal, não formal e informal? Por que isso? O que vocês consideram? Só dando um aviso, bem-vinda, Evelyn. Eu já botei para gravar aqui, tá? Como tu não chegava, eu já botei para gravar. Então não te preocupa que já está rolando. Então eu quero ouvir essa participação de vocês. Existe, eu vou transcrever aqui a pergunta, né? Existe a necessidade da gente manter essa divisão do formal, não formal e informal atualmente? Por quê? Eu quero ouvir as opiniões de vocês para a gente poder começar o diálogo. Então, está aberto. Está aberta a mesa. Olá, eu me interesso muito no assunto, né, porque, de qualquer forma, eu me envolvi no informal bem antes da graduação. Então, essa questão da necessidade, eu acho que é muito voltado ao objetivo que se tem com relação a performance e a educação, por exemplo, né? Porque eu acredito que depende muito do objetivo mesmo do aluno, enfim, qual é o contexto. Porque se você está eu acredito assim, né? Se você está na fase de musicalização infantil em educação de ensino fundamental, né? A primeira escola ali, que é uma formalidade, no caso, assim, é uma matéria obrigatória, vamos colocar dessa forma. E certamente que eu entendo que seja necessário a questão do ensino formal. Mas agora, quando já se é voltado para performance, enfim, eu acredito que isso seja um pouco relativo, né? Porque, por exemplo, quem vem fazer aula comigo não pergunta qual é a escola e qual é o diploma ou o certificado que eu tenho. Ele quer saber como eu posso ajudar ele a performar aquele estilo de música e assim vai. Muito ligado ao objetivo da pessoa. Então, eu não diria que é desnecessário, eu acredito que dependa muito do contexto. Tá. Agora deixa eu perguntar uma coisinha. Então quer dizer que todas as práticas de performance ou de ensino da performance são vinculadas ao campo do informal? Ou existe possibilidades, ou todas as práticas de educação musical geral, né, musicalização, iniciação musical, estão vinculadas ao universo informal ou não formal? Boa pergunta, mas na verdade eu acho que daí, por isso que eu falo tanto de conceito, da circunstância mesmo, né, do objetivo da pessoa, porque assim, eu aprendi
num campo totalmente informal, mesmo, por mais que tivesse métodos, aí seria não formal, né? Então, vamos segurar essa dúvida aí. Eu quero ouvir a opinião de mais alguém, Ok. por favor. Lembrando que as nossas discussões aqui é o que faz a nossa disciplina se tornar interessante. Então, opinem, gente. Eu vou tomar meu chimarrão enquanto alguém abre seu microfone e dá sua opinião. Boa tarde. Quem disse boa tarde, que eu não tá sem nome? Alô, é a Keila. Oi, Keila. Tá. Eu estava aqui pensando para ver se eu conseguia formular alguma resposta, mas eu vou compartilhar o que eu estou pensando. Então, vamos pensar em voz alta e a gente constrói a resposta juntos. isso aí. Bom, eu estava pensando, eu não acho que seja necessário dividir educação formal, não formal e informal no sentido de hierarquia, como se houvesse uma melhor do que a outra. Mas eu acho que seja necessário, dependendo para o fim, que haja uma formalidade para que se prove que ele tem mesmo aquele conhecimento. Alguma coisa assim. Essa é a linha. Ok, então hierarquia não. A Nathalie falou dos objetivos, né? Tá vinculado aos objetivos. A Keila trouxe a questão de, ok, a gente dividir para esse entendimento, mas não no sentido de hierarquizar uma melhor que a outra. Bacana. Mais alguém? Oi, professor, eu posso falar? Claro, Britney. Então, eu estava pensando em fazer uma comparação, porque no texto da Mara Marandino, creio que seja esse o nome, ela fala da Mara Maravilha é ótimo. Quase saiu Mara Maravilha. ela dá um exemplo desse contato que tem entre diferenciar o formal, não formal e informal, que ela dá o exemplo do museu, que pode se aplicar muito num contexto da música, por exemplo. Existe uma instituição de música onde ela pode ser nomeada como, nesse caso, um espaço de educação não formal, quando pensamos como uma instituição que possui um projeto estruturado, mas ele poderia ser considerado um local de estudo formal se, por exemplo, uma criança vai visitar aquele local de música por meio de uma escola, onde tem uma certa obrigação, mas vendo de outra forma ainda poderia ser considerado num contexto informal se essa criança, por curiosidade, por vontade própria, buscasse ter a aula só para visitar aquele local de música, uma apresentação. Certo. Então, aí a gente entra numa outra. Eu tô me vendo vermelhinho aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Me vendo? Sim? Ok. A gente tem que começar a diferenciar, na realidade agora já tem que estar bem diferenciado, o que é o contexto formal, não formal e informal, e o que são as estratégias de ensino-aprendizagem formal, não formal e informal. Tá? O contexto é o entorno. As estratégias que se usam dentro desse contexto podem ser de diversas maneiras. Por exemplo, a gente pode ter um contexto formal, a faculdade, a universidade, o FMT. E dentro desse contexto formal, a gente pode ter alguma disciplina que trabalhe de maneira mais formalizada ou outras mais de maneira com estratégias de ensino informais. Tá? Essas estratégias é o que a gente vai aprofundar mais para o final do semestre, mais para o meio, a partir de outubro. Tá? Então, a gente tem que começar a diferenciar isso. Quando a gente fala em contexto, né, a gente está pensando em instituição ou não, ok? Então, a gente tem, eu andei vendo ali nas respostas, né, acho que foi a própria Bitney que falou da alfabetização em casa, né, que ela caracterizou como não formal. Então, vamos lembrar quais são essas tipologias, essas características dessas instituições, né? Quando a gente tem uma instituição formal,
um contexto formal de ensino, é um local institucionalizado. Lembra que eu fiz no papelzinho, até posso fazer de novo, qualquer coisa. Institucionalizado, com um currículo definido e que dá alguma certificação, dá um papel, né? Então, a UFMT é um lugar é um contexto formal de aprendizagem, porque tem os três. É uma instituição, tem um currículo definido, e no final, depois do período que a gente fizer, vocês se graduarem, vocês ganham lá o papelzinho, estando habilitados a exercer aquela profissão, né? Seja de músico ou seja de qualquer outra profissão. A gente tem também contextos informais, contextos não formais. Então, a gente tem uma escola de música, aí eu posso pegar, por exemplo, uma escola de música que seja bem regrada, uma escola Suzuki, por exemplo, né? Não um professor Suzuki, eu estou pensando na escola Suzuki, né? Tem algumas instituições que seguem, a instituição toda segue o Suzuki. O que eles têm? Eles têm um currículo bem definido, eles são uma instituição e eles têm um currículo bem definido, porque o método Suzuki vem par a par com a maneira de como deve se dar a aula, com o repertório que deve ser tocado, com a maneira que deve ser ensinado. Mas, quando tu termina o Suzuki, eles até podem te dar um papelzinho lá, mas do ponto de vista profissional, aquele papelzinho não tem nenhuma validade, o que importa é o que tu sabe. E aí a gente tem os contextos informais, né? Aí entra a vizinha, aí entra a avó, entra a mãe, entra a igreja, entram os projetos sociais, não, projeto social já entra como não formal, né? A igreja, dependendo de como for, entra como não formal ou informal, mas tendo currículo é não formal, não tendo currículo é informal. Quando a gente aprende assim, olhando a pessoa lá tocar, não tendo essa ideia de construção curricular, de vamos seguir esse passo a passo, então a gente tem um contexto informal, né? Agora, quando já entra a ideia, que nem a Nathalie estava falando no nosso último encontro, que está organizando isso dentro da igreja dela, daí sim, já tem um currículo, já tem uma organização, né? Mas vai depender de cada igreja também, né? Vai depender de cada movimento que está dentro da igreja. Léo. Isso, diga. Queria até comentar um pouco, assim, para o pessoal entender como é que funciona, né? Eu e a Evelyn, nós somos da Congregação Cristã. E o ensino de música, ele é bem estruturadinho, assim, no que diz respeito a currículo, mas realmente não te gera uma certificação e tudo mais. Mas é um aprendizado, assim, por exemplo, para nós organistas, tem um método específico. Então, assim, hoje já são outros métodos, né? Quando eu comecei a estudar lá em 1900 bolinha, era outro conjunto de métodos. Mas a gente utilizava, por exemplo, a princípio, o primeiro método que eu aprendi na vida foi Bona. Keiro também, né? Que eu acho que a Keiro também teve da mesma época. E aí, outros métodos voltados mesmo para o instrumento, né? E aí tem ali o George Bull, o Burg Miller, sempre voltado para órgão. E, na verdade, eu acho que eles são de piano, e aí foram reescritos para órgão, algo assim. Ana Madalena Bach, e assim por diante. Então, e aí o inário, né, que fecha hoje são 480 hinos, e aí depois você vai fazendo testes, né, quando você atende ali um culto para jovens, depois um culto para adultos, e assim por diante. Mas são métodos que não são esses anteriores, né, eles não são de organização da própria igreja, enfim. E aí eles foram trazidos por quê? Porque ou dentro da igreja ou fora da igreja cumpriria o suficiente para a gente conseguir executar os hinos, que no fim das contas é o fim maior, né? Com a orquestra, acompanhando a orquestra, logicamente. E hoje, mais recente, agora a gente já está aguardando alguns métodos, eu não sei exatamente o que vai conter neles, mas eu sei que também é esse passo a passo de atender desde quem é iniciante, que nunca tocou órgão na vida, como para quem já está se aprimorando. Então, a gente que já toca vai passar por
por uma reciclagem, né? Então, existem, de fato, métodos. Aí a gente, falando novamente sobre isso, seria o não formal, né? Exatamente. É um contexto não formal, né? O modelo de ensino talvez seja bem formalzão, bem tradicional, né? Bastante, e ainda assim não é como o conservatório, ele atende aquele nicho específico, né? Exatamente. Local. Eu estava vendo alguns vídeos da Keila fazendo as aulas de musicalização dela na escola, lá no conservatório. É conservatório, né, Keila? Escola de música, academia de música. Exato. Então, o contexto ali é um contexto que pode ter um currículo, eu não sei como é que está organizado, talvez a Keila até possa falar para a gente como é que está organizado lá dentro, internamente, mas as propostas que eu vejo a Keila trazer não seguem necessariamente um currículo pré-definido. Acho que ela vai planejando e vai tendo objetivos conforme vão acontecendo. Então, isso acaba acontecendo que o contexto pode ser não formal, mas aí as estratégias que ela está usando já não estão sendo formais, estão sendo umas estratégias mais informais. Faz comigo, olha como é que eu faço, agora todo mundo em cima, todo mundo embaixo, né? Conta pra gente um pouquinho, Keila, como é que é esse teu... Então, aqui na escola, a gente deixa o professor bem livre em relação à metodologia. Tem professor que trabalha com Suzuki, tem professor que escolhe, tipo, de violino, de cello, tem professor que escolhe outros, e o professor também, a gente instrui que o professor veja a necessidade do aluno e o objetivo do aluno, porque não adianta ele ficar batendo nesse método para o resto da vida se não está funcionando, se não é aquilo que o aluno quer. Então, a gente deixa bem livre mesmo o professor para mudar se achar necessário, né? E nas minhas aulas também, eu planejo elas, mas conforme uma coisa for dando certo, não for dando certo, eu vou mudando, eu vou buscando outras soluções. O currículo vai se adaptando conforme o que tu vai vendo nas aulas, né? Isso, exatamente. Professor? Então, oi, Evelyn. Então, não precisa necessariamente ser só formal ou não informal. Podem andar junto, né? Pode andar junto, né? A mesma instituição pode andar, pode fazer as coisas. Vamos pegar um contexto que todo mundo conhece, né? Lá, a UF. A gente tem as disciplinas que a maioria da gente se conheceu, que foi percepção, onde está dentro do currículo, é bem organizadinho, tem um currículo lá bem definido, eu sigo esse currículo, tento fazer algumas coisas, algumas práticas bem formais, outras não tão formais, né? A gente vai discutir essas práticas, a prática de ensino, aprendizagem mesmo, não um contexto, mas dentro desse contexto formal que é a UF, a gente tem processos também informais. Por exemplo, o processo do pessoal que se vincula ao coral da UFMT, muitas vezes acaba sendo processos bem informais. Os processos do pessoal que se vinculam aos grupos de percussão, por exemplo, tem a disciplina de percussão, né? Tem lá a matéria, o componente curricular percussão, mas a maioria do pessoal vai acabar fazendo a percussão, vai aprendendo quando vai tocando lá no Repercute, né? Então, os processos de aprendizagem muitas vezes não é assim, eu estou numa instituição formal, então todos os processos vão ser formalizados. Não. A gente tem que diferenciar o que é o contexto e daí o que é o contexto. Quando a gente tem o formal, o não formal, o informal, até para a gente, depois eu vejo, por exemplo, agora está uma crise no mundo da musicoterapia, né? Se vocês não sabem, eu tenho formação em musicoterapia também, mas eu não atuo como musicoterapeuta. Está uma crise porque agora com a época da pandemia e dos cursos online, distância, etc., um portal aí lançou um curso de musicoterapia para habilitar a pessoa a ser musicoterapeuta fazendo, acho que 20 horas de aula, alguma coisa assim, sendo que para a classe dos musicoterapeutas, no mínimo, tu tem que ter uma especialização de 360 horas ou uma graduação, que daí são 3.200 horas, né? Daí o pessoal está se preocupando, etc.,
porque não existe uma regulamentação que exija que o musicoterapeuta tenha formação em contextos formais, né? Esses portais EAD acabam sendo contextos não formais, porque tem um currículo mal feito, né, desde a nossa perspectiva, mas tem um currículo ali. Só que o diploma deles, o papelzinho que sai no final, não qualifica aquela pessoa a ser profissional da musicoterapia. Então, isso a gente tem que estar bem claro. O contexto é uma coisa e as estratégias de ensino-aprendizagem são outras. E dentro de um contexto pode ter várias estratégias de ensino-aprendizagem. Fala, Evelyn. E, professor, igual essa questão que o senhor falou aí das aulas EAD, né, do musicoterapeuta, eu acho, assim, que acaba sendo inválido, porque se ele for exercer numa clínica, por exemplo, ele não vai ser aceito, né? Daí entra em outras questões, né? Entra na questão da regulamentação da profissão, que isso é um processo que já vem aí há alguns anos, né? Como a profissão ainda não é regulamentada, então, na teoria, não tem isso, mas já está sendo feito um movimento há bastante tempo do contrário, né? De que a profissão seja regulamentada, e daí tu tem que ter alguns parâmetros que nem os enfermeiros são, que nem os educadores físicos são, que nem os advogados são, que nem os médicos, né? Acaba acontecendo esse mesmo movimento, os engenheiros, administradores. Agora, é inválido um curso não formal ou um curso feito à maneira informal? Claro que não, porque o curso, nesses moldes, nesse contexto, tu não está visando necessariamente o papel, o documento, a certificação. Tu está visando o aprendizado, o conteúdo, os materiais, os saberes que tu vai desenvolver ali dentro, né? Entendi. Tá me ouvindo? Estamos ouvindo, Olivia. Mas essa questão, ela abre para muitas outras, né? Porque, por exemplo, a aprendizagem, quando o aluno está dentro da igreja, por exemplo, no caso das meninas, e elas aprenderam um órgão de forma informal. E daí elas pegam para dar aula. Depende de como foi o professor delas, né? O professor pode ter sentado lá e feito um modelo bem formalizado, ter adotado Suzuki, por exemplo. Né? Não importa o contexto. Por isso que a gente tem que diferenciar o que é contexto e o que é modelo de ensino-aprendizagem, tá? Continua, Lívia. Não, acho que eu já entendi. Porque eu ia falar o seguinte, tem um problema que, por exemplo, um aluno tem aula de canto com a professora X. Aí, não, um exemplo assim, melhor. O aluno vai ter aula comigo, que tenho uma formação acadêmica. Só que por ter uma formação acadêmica, eu vou trabalhar com aquele aluno o que ele precisa, né? Seja afinação, ritmo, blá, 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 blá. Aí esse aluno que tem essa aula comigo, que é o mínimo do mínimo do mínimo de tudo do canto, decide que ele pode dar aula porque ele teve aula, sabe? A mesma coisa, o cara vai lá e faz uma aula de 20 horas sobre musicoterapia, o que não é nem um terço da complexidade da musicoterapia, e acha que ele pode ser musicoterapeuta, só porque ele vai ter um certificado. Porque, por exemplo, se eu der aula em um conservatório, no final de tantas horas, o aluno vai ter um certificado de que ele teve aula de canto e tudo mais. Aí o aluno acha que ele pode ir lá e dar aula para o professor. Então, essa questão do conservatório, o contexto conservatório, a instituição conservatório tem umas outras questões aí. Por exemplo, tem muitos... Minas Gerais é um estado com muito conservatório, né? Tradicionalmente, eles já têm conservatórios há anos. Tu vai numa cidadezinha do interior, eles têm conservatório. E o que aconteceu? Por conta desses conservatórios de Minas já serem bem históricos e bem tradicionais, eles conseguiram, alguns deles, ao longo dos anos, transformar essa formação deles dentro dos conservatórios como se fosse uma formação a nível técnico. Então, muitos conservatórios de Minas, o cara termina os estudos do conservatório e sai com um diploma que no Brasil tem um nível equivalente a um curso técnico.
que nem técnico em informática, técnico em enfermagem, técnico em nutrição, técnico em química, tem vários desses cursos técnicos. Alguns IFs atualmente também têm essas formações técnicas. Dá alguns poderes e acredita no sentido de certificação, certifica a atuação dessa pessoa, né? Agora, pega um conservatório do Mato Grosso, onde não existe essa legislação, a menos que a instituição tenha ido lá na Secretaria de Educação do Estado solicitado esse nível técnico, né? Se o conservatório foi lá e solicitou, daí é outro esquema, mas eu estou falando de maneira geral. No Mato Grosso não tem isso. Então, a pessoa pode terminar um estudo no conservatório, no Mato Grosso, ganhar um papel, ganhar um diploma, mas em termos trabalhistas, em termos laborais, aquilo ali não representa nada. Então, como esse diploma não representa nada, essa instituição ela não é uma instituição de contexto formal, ela é não formal, porque tem o currículo, tem todas as provas, tem todos os que a gente sabe que acontece dentro dos conservatórios, mas o papel no final não tem validez, não tem validade. Alguém quer falar algo? Eu vi que abriram o microfone. Fala. Oi, Pã. Pode falar. Ah, tá. Desculpa. Posso falar? Vai, Pã. Mas cheguei. Você tocou num assunto importante, a certificação, e falar, perguntar e respondeu. Eu ia perguntar se o certificado ele tem que ser reconhecido, né? Porque aqui uma vivência que aconteceu, eu já trabalhei numa escola e num dado período das aulas, né, entregue esse certificado, mas acontece justamente isso que você falou. Esse papel ele não vale de nada, né, para agregar no currículo, né. Pã, teu áudio travou um pouquinho. Fala mais uma vez, mais devagar, só para ver se melhora. Tá ouvindo? Sim. Tá, vou falar de novo. Tu tocou no assunto de certificação, né? E falou que aqui no estado de Mato Grosso, as escolas, né, muitas delas acabam emitindo esse papel, mas que no final esse papel acaba não tendo validade, porque ele não é reconhecido. Uhum. E eu ia tocar justamente nesse ponto, que foi uma experiência que eu vivenciei, né? Eu dei aula em uma escola, e assim, eles tinham costumes de como que fala, de fazer essa prática, porque a maioria das escolas aqui, quando você procura o ensino da música, né, nesse aspecto mais informal aí, tem essa certificação. E assim, a gente nota também bastante dificuldade e falta de preparo, às vezes, nas pessoas que estão aí vendendo o serviço, né? Tá como professor, um exemplo. Alguns alunos que eu tomei conta no momento, lá na escola, eu fui tentar entender o que o aluno já tinha visto com o antigo professor, coisa e tal, para ver, né, que eu aplicaria no aluno, e aí você vê que não tem esse embasamento. E aí não tem muita segurança, né? E aí, o que adianta a gente ter essa vivência, mas não ter como comprovar isso, né? Porque eu estava lá, eu trabalhei, né? Eu dei a minha aula, até eu recebi esse papel como professora, né? Mas, enfim, ele não conta. E aí, como que a gente faz? Para fazer com que isso seja reconhecido, ou não sei. Não sei se você me entendeu. Tá. Evelyn, fala lá. Eu ia falar que acontece muito dentro da igreja, né? O que a Lívia falou, e o senhor falou agora há pouco, que a gente aprende, faz testes lá dentro, não tem o
diploma, né? Mas a gente acaba sendo, assim, habilitado, qualificada para poder dar aula para as irmãs lá dentro, né? Mas, por exemplo, se eu for procurar uma instituição, por exemplo, uma escola, eu já não posso, né? Porque eu não tenho papel. Mas eu tenho, assim, o conhecimento. Exato, e aí a gente... Sim. Aí a gente entra naquela pergunta que eu fiz lá no início, que talvez as meninas não tenham escutado, ainda tem a necessidade e a validade da gente manter essa divisão dos contextos, a gente entender essa divisão, e a gente entra numa possível resposta, que sim. Quando é que o diploma, quando é que o papel, esse que certifica, esse que dá que dá essa licença para a pessoa, no nosso caso, ministrar aulas, tem peso quando a gente entra numa instituição formal. O cara pode dar aula, pode saber inglês e dar aula de inglês por fora, mas para estar numa escola básica dando aula de inglês, ele tem que ter um diploma de licenciatura em letras. Para nós músicos estarmos dando aula dentro de uma escola básica, no caso dando aula de música, a gente tem que ter o diploma de licenciatura em música, né? Nós, de maneira geral. Vamos pegar uma outra analogia. Todo mundo aqui já teve que chamar um eletricista em casa para ajeitar alguma coisa, né? Porque nem todo mundo aqui tem conhecimentos de elétrica. Existem cursos de técnico em eletricista, né, que dão aquele conhecimento para o cara, e existe o cara que faz a faculdade de engenharia elétrica. Obviamente que as funções são diferentes, né? O cara que faz engenharia elétrica pensa em outras situações, mas o conhecimento base é o mesmo, né? A gente, quando chama o eletricista, geralmente não pergunta para ele: ei, tu tem aí um curso técnico de técnico eletricista? Não, a gente vai por indicação, e acontece a mesma coisa na música, né? Ah, vou fazer aula com fulano porque fulano me disse que o meu amigo falou que o fulano era bom professor, ou que dá aula, né? Então, a validade e a necessidade da gente fazer essa divisão, muitas vezes, é para entender a necessidade de ter esse título para atuar em alguns contextos, para nossa atuação como profissionais em alguns contextos, onde as coisas talvez necessitem, né? Diga lá, Thalita. Professor, você estava falando sobre o caso da desregularização da musicoterapia, e eu lembrei de um caso que é um pouco mais complicado, que é o da quiropraxia, que aqui no Brasil não é muito bem regulado. E aí a pessoa, muitas vezes, ela faz o curso de quiroprata, mas aí há controvérsias, né, a respeito das pessoas que não acham justo a pessoa não ter uma faculdade de fisioterapia para exercer a quiropraxia. E é uma coisa que pode ser um pouco perigosa. Então, a pessoa é capacitada para ser o quiroprata, mas ela mexe em outra área que eu acho que nem sempre assim, pode causar danos na pessoa, né? Então, talvez seja... dá para fazer esse paralelo, só que bem menos extremo, com o caso do canto. Uma pessoa que não tem formação para ensinar uma criança a cantar, por exemplo, pode ensinar essa criança a cantar, essa criança vai machucar a sua voz, a sua garganta, enfim, seu corpo, se ela for ensinada de forma errada, porque, como você disse, vai por indicação, na maioria dos casos. E aí eu acho que a questão da quiropraxia e da musicoterapia também, porque envolve psicologia, é uma coisa que deve ser melhor regulamentada, e eu acho que para esse fim, para fins que mexem com saúde, eu acredito que a educação formal ela tem que ser mais exigida do que em outros casos. Isso... Em caso que você não vai matar, acho que é ok.
você ter outras formas de aprender, mas se a pessoa puder morrer na sua mão, é complicado. Eu acho que a gente não precisa nem levar aos extremos, que eu concordo contigo, mas também, se a gente deixar uma educação de uma criança nas mãos de alguém que não tem habilitação, que não tem a formação para tal, também é complicado, porque isso vai causar danos depois lá no futuro, né? Lívia. Não, eu só ia reforçar o que eu tinha falado antes com a fala da Thalita, que é exatamente essa questão do perigo mesmo, sabe? E é o que a gente mais tem visto hoje em dia. Eu, respondendo a sua pergunta sobre a importância de manter ou não manter, agora, a partir de todos esses levantamentos, todas essas reflexões, eu vejo o quanto realmente é importante nós mantermos, não só por uma questão nossa, mas também para quem está consumindo o nosso trabalho e quem consome todos os outros trabalhos, né, como terapia, enfim, qualquer outro. Porque entra muito nessa questão de perigo. Uma pessoa que tem uma aula de canto, ela não pode aplicar a aula de canto. E é o que mais acontece hoje em dia. E aí nós, professores qualificados, na hora que vamos buscar um trabalho em uma escola, a gente não consegue, porque tem gente não qualificada lá, sabe? Por influência ou por achar que ela é capaz, porque ela estudou 3 anos com uma super cantora, sabe? E é o que a gente vê muito, principalmente em Cuiabá, o que me deixa muito indignada e triste. Mas, enfim, era isso que eu queria falar sobre essa questão do perigo, sabe? Porque não é só uma questão financeira nossa. É muito perigoso para quem está na mão dessas pessoas. Não é só em Cuiabá, não, tá? Pode ficar tranquila que é no Brasil inteiro ainda. Aí a gente pode depois, outro dia, numa roda de bar, falar sobre a questão da OMB, da Ordem dos Músicos, enfim, mas a gente entra nessas questões. A coisa importante aqui é a gente ter claro por que ainda é importante fazer essas divisões, que é para o nosso entendimento e para a defesa também da área, né? Sim, vamos sempre fazer rodas de bares, adoro. A gente até pode fazer na casa da Pamela, lá tem piscina. Gosto também, a gente faz um barzinho lá na casa da Pam. Pode fazer. Mas isso é que é a importância, a gente ter esse entendimento, não só para a gente conseguir ter esse discernimento, né, do que a gente pode cobrar, do que a gente pode dizer que é absurdo, mas também para quando a gente for, vocês no caso, lá fazerem as práticas profissionais de vocês terem uma ideia do que, eu tenho uma escola de música, sim, mas eu quero que ela possa emitir, né? Então, o que eu tenho que fazer? Quais são os processos legais dentro da Secretaria de Educação Estadual para eu conseguir fazer essa validação desse processo, desse currículo que eu estou atrás? Eu quero fazer isso? Como é que eu posso, pensando em estratégia de marketing, como é que eu posso vender isso para o público também, né? São várias coisas importantes da gente ter claro, e obviamente que depois a gente vai pensar dentro das metodologias específicas, né? Não vamos nos ater nisso. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Que eu vi um microfone aberto. Não? Então, vamos dar quero fazer uma pergunta provocação para vocês agora. A Mídia perguntou aqui, e a questão do autodidata que aprendeu criando, ainda assim seria não formal? Não sei, Mídia, me diz tu. O que tu acha? Vamos pensar não estamos pensando em processos de aprendizagem, estamos pensando em contexto, tá? Processo é como aquilo que a gente ensina, as maneiras que a gente ensina, as maneiras que a gente aprende. Contexto, lugar. O autodidata, ele está em alguma instituição? Sim ou não? Não. Valeu, Keila. Essa pergunta foi para todo mundo. Foi para todo mundo, tá. mas eu estou pensando em voz alta com todo mundo. Bom, não está numa instituição. O que ele aprendeu, ele vai receber um diploma para ele, mesmo que ele tenha criado um próprio método?
Não. Não. E o método dele, provavelmente o método dele, provavelmente do autodidata tô sentindo necessidade desse conteúdo, dessa habilidade ou desse saber que eu não estou sabendo. Vou atrás dele. Já terminei o A. Quando eu estava vendo o A, me surgiu o B. Agora quando eu estava vendo o B, me surgiu o F. Não foi para o C, foi para o F. Né? Ele seguiu uma trajetória própria, ele não fez uma trajetória pré-definida como são os currículos. Então, não tem nenhuma característica de contexto não formal ou informal, não formal ou formal aí. É totalmente informal. Né? O autodidata, ele tem uma aprendizagem em um contexto informal. Né? Até porque o autodidata não necessariamente ele aprende sozinho. Ser autodidata não significa estar sozinho ou aprender sozinho. Autodidata significa procurar os próprios caminhos. Então eu lá que sou autodidata em canto. Daí eu vou procurar ou a Lívia, ou a Pamela, ou a Nathalie, para me ajudar nessa coisa do canto. Eu sou autodidata em trompa. Vou procurar a Axa. Né? Não posso ver vídeo, mas também vou lá perguntar, ei, como é que eu faço para tirar essa nota aqui? Que posição do pisto enfim, né? E o órgão, professor, procura quem? O órgão? Depende, procura um pianista em primeiro lugar. Mas existem organistas no Brasil, existem organistas. Sim, homens também, né? Eu tô lembrando da Alessandra, que saiu do curso agora, né, contralto, nossa, e ela é organista também. E nós estávamos falando de um caos essa semana, inclusive, pelo fato de que, alguns anos atrás, você não encontrava o órgão da pedaleira completa. Assim, não, obviamente que financeiramente ainda não está totalmente no nosso alcance esse investimento, mas era muito difícil de encontrar, e hoje existem marcas populares disponibilizando isso, e ela me relatou que, mais ou menos uns 7 anos atrás, tinha um professor específico aqui no Brasil, e que atenderia 7 organistas brasileiros, e ela possivelmente estaria, né, mas que pela falta do instrumento, né, que seria da pedaleira completa, ela não pôde participar. Então, temos referências bem próximas de organistas, assim, muito excelentes, e eu creio muito na questão didática, né, porque a Ale, ela é do canto, né, vamos colocar assim o que ela faz hoje, mas ela também vem desse contexto não formal da igreja, né, a gente está no mesmo contexto. Mas, numa questão didática, eu acredito muito que ela salta os olhos, ela, assim, a título de órgão, seria uma referência para mim. Porque, assim, não é no que ela entrou, né, e a gente também não está falando do organista de conservatório, né? Não é completamente diferente o contexto. Mas a título de didática, quem sabe, né, eu indicaria ela. Indicaria você também, Evelyn, indicaria a Keila, indicaria todos os organistas desse grupo. Mas também vai acontecendo, né? Os campos vão se formando. Né? Hoje em dia a gente tem no Mato Grosso gente que foi se formando sozinha, né? Por caminhos tortos, por caminhos autodidatas, e se organizou e está dando aí todo o gás. Por isso que a gente tem hoje em dia, se a gente fosse esperar, por exemplo, uma instituição formal como a UF ter um professor de viola, a Yumi nunca estaria tendo aula lá, nem a Estela, né, que vocês conhecem. Se a gente fosse esperar para ter um professor de clarinete ou de flauta, talvez o Leonid nunca estaria se formando, porque ele é um excelente flautista, ele foi por outros caminhos. As meninas da viola também. O Oliver dá todo um respaldo maravilhoso, ele dá, só que o instrumento dele, apesar dele poder conhecer a dinâmica da viola, o instrumento dele é o violino. É que nem eu com a transversa, o meu instrumento é a doce, não é a transversa. Eu posso ajudar na transversa, mas o meu instrumento é a doce. Então a gente acaba tendo caminhos tortos e vai gerando coisas bem bacanas. E não tem o órgão, né, professor? Só tem o piano, né? Futuramente pode ter essa possibilidade
tinha que ficar no Daí isso é uma pergunta que eu não sei te dizer. Eu não sei te dizer mesmo. A gente já teve Talvez. uma sessão formal de órgão aqui em Cuiabá, Léo. Eu acho que seria, não sei, bom, talvez formal, mas alguns bons anos atrás a gente tinha uma escola específica de órgão aqui em Cuiabá, e a nossa líder ali do coral, ela é servidora, né, a Silviane Pedaçolo, ela foi a primeira organista, né, então tinha de fato essa escola, eu acho que era uma escola Minami, se não me engano. E, de fato, tinha com essa cara de... Eu não sei se naquele contexto, assim, jurídico, né, da época, seria considerado dessa forma, né, num contexto formal. Mas, pelo que ela me escreve, era bem um conservatório muito parecido com os de Minas. Acontece que a nossa legislação aqui não segue a mesma risca, né, do que acontece por lá. Mas a gente já foi mais bem servido dessa área. Né? É que ele é muito específico do contexto congregacional. Porque seria interessante muito ingressar comum mais instrumentos. É que é muito comum para mim, para quem for do contexto de congregação, que tiver alguém da família, vai ser muito comum para a gente esse instrumento. Quando a gente fala órgão, para quem nunca viu um, ou não sabe do que se trata, ou nunca ouviu falar no nome dessa igreja, é uma coisa assim, tipo, órgão, nunca vi esse instrumento na vida, é muito... Professor? Oi? Não só o órgão, mas assim, outros instrumentos também, né? Seria interessante ingressar na graduação, né? Olha, isso é uma discussão... É uma discussão que vai longe, que vai bastante longe. Entendo. Ó, eu quero mostrar para vocês... Deixa eu achar aqui. Vou botar um vídeo que eu não sei como é que vai soar no pessoal que está no celular, tá? Mas eu quero... só para usar um exemplo, existe um instrumento no México que é o saltério. Tá? O saltério veio da cítara, tem a mesma origem do violão e do piano, etc, etc. E eu tenho uma aluna minha que pesquisa o saltério. O saltério é um instrumento que existe um decreto lá no México que diz que... Bom, vou primeiro botar o vídeo, depois eu falo sobre o saltério. Estou compartilhando ele. Apareceu para vocês? Vocês conseguiram ouvir? Sim, esse instrumento, ele é de corda? Não deu para mim ver direito. Ele é de corda. Ele é de corda. Deixa eu tirar aqui o vídeo. E eu quero botar um outro para ver no contexto da orquestra típica mexicana. Para frente. Esse som bem agudo é o saltério, tá?
Deixa eu mostrar um vídeo que tem o saltério mais perto, para vocês conseguirem ver. Pronto, esse vídeo aí tem o saltério bem mais próximo para conseguir enxergar. Ok, só para ter uma ideia, depois vocês podem procurar o saltério. Então, o que eu queria comentar com o saltério? O saltério é um instrumento típico mexicano, obviamente que ele não foi criado lá, ele foi trazido, ele vem mesma família da cítara, do Oriente Médio, e existe uma lei no México que determina qual é uma orquestra típica mexicana, né? Existe a formação orquestra típica mexicana. Dentre os instrumentos que está a orquestra típica mexicana, está o saltério. Eu estudei lá na principal universidade de música, eu fiz meu doutorado lá, e na principal universidade de música não tem nem ensino informal de saltério. O pessoal tem harpa sinfônica, por exemplo, o pessoal tem tuba sinfônica, mas não tem saltério. Onde é que o pessoal vai aprender saltério? Em 2 lugares, ou com os salteristas que são bem tradicionais lá, ou existe uma escola pública no contexto do formato não formal, porque ela tem um currículo, ela é uma instituição e é mantida pelo governo, mas ela não tem diploma, então é não formal. O pessoal vai estudar nessa escola pública saltério, né? E um instrumento que, por lei, é parte da orquestra típica mexicana, né? E não tem isso. Daí vocês me perguntam, quando é que a gente vai ter órgão no UFMT? Excelente pergunta. Ué, professor, a própria viola de coxo é nossa e não tem. Exatamente, né? Mas pelo menos a viola de coxo tem o Abel lá dentro que levanta essa bandeira, né? Pelo menos isso. Agora, quando o Abel se aposentar, daí quem é que vai levantar a bandeira da viola de coxo? Professor, Exatamente. mas só para mim entender, depende assim de quem para colocar esses instrumentos assim dentro da graduação. Então, isso é tudo questão de demanda e custo, tá? Vai depender de demanda. Vai depender muito de demanda. É levantamento feito. Por exemplo, eu acho que antes de vir uma formação formal lá em órgão, teria que vir em outros instrumentos que são mais utilizados, né? Inclusive, por que não, próprio baixo elétrico, própria guitarra elétrica, que se usa muito mais bateria, percussão, que se usa, né, que tem mais amplitude que um órgão. Um órgão tem a limitação de ser um instrumento que não é muito móvel, que nem o piano, né? Não é à toa que não tem bacharelado em piano lá no curso,
Não sei se vocês notaram que o bacharelado não tem piano. Porque não foi assim pensado, apesar de ter muitos pianistas no curso. Infelizmente, né? Até hoje eu não entendo também isso, mas enfim, isso são outras questões. Muito bem. Alguém tem alguma consideração a mais? Senão eu tenho uma pergunta para fazer, geral, assim, dentro do tema ainda. Professor, como que chama o instrumento que o senhor acabou de falar aí? Marimbo, como que é? Qual deles? Esse que o senhor mostrou o vídeo lá do México. O saltério. Isso. Como que faz, então, para essas pessoas ingressar na orquestra lá? Que não tem diploma? Então, é aquela coisa, tu tem que me mostrar que tu sabe. Né? É que nem tu vai jogar numa equipe profissional de algum esporte. Tu não precisa ter um diploma de educação física ou de fisioterapia para jogar. Tu tem que só demonstrar que tu sabe aquilo. Entendi. Então lá não precisa de diploma. Nem no Brasil precisa para tocar em orquestra. Que eu saiba, não sei se tem algum lugar que assim exija diploma de graduação. Que eu saiba, não existe isso, não. Tem que saber fazer a coisa. Fala, Pan. Então, por tudo que já foi falado até agora, né, a gente conseguiu mensurar aí que essa educação informal, né, que a maioria das pessoas tem, que a gente falou dos alunos até da graduação, a própria viola de coxo, enfim, ela precisa ser vista, eu não sei se eu vou saber falar aqui de uma forma... Tenta que a gente fale. Esse conceito, porque a primeira pergunta, tu me respondeu que para ministrar dar aula de música, eu teria que ter o canudo, né? Eu teria que ser formada para poder... Na escola básica. Sim, entendi. A vivência que a maioria das pessoas aqui do grupo, da sala de aula já falou, até você citou, a gente percebe que tem muita vivência, só que não tem algo formal para regulamentar isso. A viola de coxo, que foi falada aí, a flauta, o baixo eletrônico, né? Então, assim, esse preconceito porque para mim, eu enxergo dessa forma, por isso que eu estou usando essa palavra, preconceito, de que só quem tem o canudo na mão é capacitado para isso. Eu estou na minha terceira graduação, eu sou formada em gestão pública e administração de empresa. O que eu vi dentro de sala de aula, eu não vivi no período que eu trabalhei no setor público e no setor privado, que foi de 2006 a 2014. Coisa que a gente teoriza em sala de aula, quando a gente vai para a vida real, e depois que você está com o canudo, o que você quer? Você tem que fazer dinheiro com aquele canudo que você está na mão. Olha a administradora falando aí. Tem que fazer dinheiro com aquele canudo que está na sua mão, porque senão não vai adiantar nada você estar com ele, né? Não vai valer nada. E aí, muitas coisas eu só aprendi fazendo, né? Não só aprendendo, recebendo a informação. E depois que eu larguei de mão de trabalhar nesse setor privado e público aí, e defini que eu ia trabalhar para mim mesma, aí que eu entendi ainda mais, o tanto que é importante a gente considerar isso essa trajetória informal, né? Isso, é preciso ser considerado, porque tem muita gente que tem até doutorado, mestrado, doutorado, pós-doc, mas não tem didática, não tem tato com pessoas, não sabe passar o que ele sabe, não sabe passar para o outro.
E tem pessoas que têm isso naturalmente. É uma coisa assim, que você descobre fazendo. E eu descobri fazendo, então é por isso que eu falo dessa forma. Então, assim, é um preconceito as pessoas achar que só o formal... Porque eu comecei a dar aula em 2015, em 2017 eu senti a necessidade. Não, peraí, eu preciso estruturar isso melhor, né? Mas os meus 27 anos de estudo com a música, eles não podem ser desconsiderados, né? Para uma pessoa que passa 4 anos na faculdade e tem um canudo e não tem experiência nenhuma de vida com dar aula. Porque tem gente que executa com excelência e propriedade o que precisa ser feito, seja instrumentalmente falando, né? Ou com voz também. Mas quando vai ensinar, não consegue fazer isso. Não tem essa aptidão, não tem essa facilidade. Mas é que são duas habilidades diferentes. Uma coisa é tu fazer e outra coisa é tu ensinar sobre isso. Justamente. Então, por isso que eu tô te... Então, Professor, por tá exemplo... gravando? Obrigado, Evelyn. Ok. Então, eu estava falando que tem mudado, né? Então, os saberes, que a gente chama hoje de saberes populares ou saberes do povo, tem cada vez mais entrado dentro das barreiras da universidade. Isso é muito bacana. Mas ainda tem gente que tem essas fronteiras, essas barreiras, né? Eu não sou daqueles que diz que um é melhor que o outro, nem que o popular é melhor que o da universidade, nem que o acadêmico é melhor que o popular. Eu acho que são duas coisas que se complementam, as duas andam juntas, né? A curandeira, por exemplo, está ali, mas também está ali a medicina moderna que faz cirurgia com robôs. As duas coisas andam juntas, né? Então, acho que a gente tem que entender esses caminhos para não procurar, como a Keila falou lá no início, de hierarquizar, mas entender que são veias complementares, que as duas coisas podem andar juntas. Até porque um depende do outro, né, para acontecer. Tipo, no meu caso, eu não tenho a condição de entrar em uma... Tipo, agora, né, entrar em algum lugar totalmente formal para aprender trompa. Tipo, eu tô começando do zero, tipo, eu tô aprendendo tudo no não formal primeiro, tipo, no ciranda, né, para depois para eu entrar num contexto formal, tipo, agora que eu entrei na licenciatura, mas eu quero um bacharel. Aqui em Mato Grosso não tem bacharel para trompa, eu tô fazendo o que eu posso agora, com a licenciatura, mas mais para frente eu vou correr atrás do bacharel. Então, acho que, tipo, esse negócio que a Pamela falou do preconceito, né, tipo, acho muito nada a ver, assim, não devia existir mesmo, porque muitas pessoas aprendem muito, muito, muito bem, assim, fora de um contexto formal, do que até dentro do próprio contexto formal. Eu, por exemplo, aprendi tudo que eu sei sobre música antes de entrar na faculdade, aprendi tudo no contexto informal, dentro da igreja. Aí depois eu fui pro ciranda, o contexto não formal, aprendi a trompa. Aí eu entrei pra faculdade, com um contexto formal. Então, assim, acho que não devia separar tanto, né? Porque pela dependência de um e de outro. Fica uma coisa muito querer elitizar a universidade para os doctos, né? Não doutores, os doctos, os que detêm o saber. Isso já vem mudando muito, apesar da gente ainda se deparar com algumas pessoas com pensamento um pouquinho retrógrado, eu já noto que isso muda, isso vem mudando mesmo. O que é bacana, né? Isso vai das gerações. A Nathalie levantou a mão ali. Essa questão de se chamar de retrógrado, né? Eu penso assim, que a gente, complementando isso que a Pamela falou, às vezes eu penso assim, eu particularmente respeito muito quem tem uma formação e tudo mais, mas quando a gente leva isso para quem a gente atende, seja numa escola, de educação formal, né, ou seja numa escola de música, enfim, qualquer que seja essa frente de ensino,
no fim das contas, o que eu vejo muito é o que conta é a didática, e essa questão de pensar didática é muito relativa, né? Porque às vezes é informal, naquele contexto vai funcionar de um jeito que para atender aquele aluno específico, né, faz o milagre acontecer, né? E o formal, de fato, pode estar com o pós-doc, mas eu acho que às vezes não é nem a questão do tato com pessoas, mas realmente não desenvolve eu chamaria talvez de criatividade didática, né? Para lidar com o que não está previsto, né? Porque as pessoas são invisíveis, então colocar todo mundo numa caixa. Mas assim, eu acho que existe essa... Só te interromper, desculpa. Tem um nome bonitinho para isso na literatura, já que a gente está falando de academia e não academia, é repertório educacional, repertório pedagógico. Maravilhoso, repertório pedagógico. Acho lindo. Continua aí, desculpa. Aí só para finalizar mesmo, que eu vi a Lívia aqui já levantando a mão também, tem isso, assim, da gente considerar mesmo com respeito às pessoas que têm formação, os nossos professores, né, enfim, mas também tem uma questão muito inerente ao mercado, né, vamos colocar o mercado, porque, no fim das contas, essa semana eu fiz um desses cursos de semanas de canto, né, achei interessante acompanhar, e tinha um específico para captação de alunos voltados para professores, e aí professores no geral. E uma das coisas era, se você coloca uma pessoa com uma graduação, vamos colocar assim, nem formal ou não formal, alguém com uma graduação, alguém sem graduação. Esse com graduação, ele não faz um bom marketing, isso aí a gente está falando de profissionais que não estão concursados, né, óbvio. E esse aqui que não tem, que vem da não formal e até mesmo da informal, ele tem um bom marketing e ele desenvolveu uma didática. Então, no mercado, aí sim entra um outro contexto, né? E aí, esse nicho específico de atender a pessoa que quer a performance, né? Ela quer atender, aliás, ela quer aprender, não no sentido formal da coisa, né? Não tá na matéria da escola. É a pessoa que faz opção, né? Tô numa altura da minha vida, quero fazer aula de música, porque acho interessante, porque quero me divertir com os meus amigos, porque quero aprender melhor para cantar na igreja, enfim. E... no fim das contas, eu vejo também o mercado influenciando nesse sentido, assim, quem tiver a melhor, não só a questão de melhor propaganda, melhor didática mesmo, essa questão da indicação e tudo mais vai acontecer, e eu vejo que vai ser muito resultado da didática, né, que vai se renovando, porque quando não se renova... Uma coisa que a Pan falou e que trouxe aqui de novo, né, isso a gente sempre vai bater nessa tecla. Como é que a gente aprendeu a andar? Andando. Como é que a gente aprendeu a fazer música? Fazendo música, tocando, cantando. Como é que a gente aprende a dar aula? Dando aula. Né? Não adianta nada. Todos esses saberes que são práticos, né, a gente tem que passar por aí. E, ok, tem a coisa de marketing que eu, sinceramente, eu sou péssimo para ser marqueteiro, tenho que aprender, inclusive. Tem gente que é excelente marqueteiro, né, e acaba angariando pior entre aspas, né, mesmo que não tenha tantas habilidades ou não seja tão bom professor, acaba ganhando por causa desse marketing, né. Que eu ia falar, sim, Lívia, eu vou dar a vez a Keila antes, que ela tinha levantado a mão no chat antes que tu, tá? Daí Keila e depois Lívia. Eu ia comentar de um assunto anterior que passou, esse negócio de achar que só porque tem um diploma a pessoa já é capaz de dar aula, né? E, na verdade, isso é um mito, aquilo não vai dar para ela as ferramentas, ela vai ter a parte teórica e vai precisar da prática, que nem o senhor falou, da experiência. E eu conheço... eu fiz um estágio naqueles que a gente só fica observando o professor dar aula, e eu fui numa escola pública. E aquela professora, ela tinha mais de 30 anos que ela tinha se formado e estava dando aula, só que a aula era terrível, porque ela só lia o livro de artes, ela não fazia mais nada com os alunos, ficava lendo o livro de artes, pedia para fazer resumo de 10 páginas, era isso a aula.
E aí eu fico pensando, talvez também nem seja os anos de experiência, assim, o profissional não ficar desatualizado, ter interesse em trazer uma aula legal, em fazer aquilo funcionar, ensinar de verdade, né? Não só ficar Sim. enganando ali o tempo, matando o tempo. Gente, assim, essa é uma coisa bem legal que a Keila trouxe, só trazendo um dado interessante. Já tem pesquisas, eu até posso procurar, não sei de cabeça agora, mas é uma pesquisa antiga, que os professores se formam como docentes, ou formam a sua, que a gente chama da sua didática, né, sua prática docente, nos seus primeiros 3 a 4 anos de docência. Então, nessa janela entre o se, digamos assim, ou começar a atuar de maneira mais fortemente, e 3 a 4 anos depois é o período que se consolida e se cristaliza essa forma de docência. Qualquer tentativa de mudança depois disso é muito, muito difícil, porque o cara já cristalizou aquela maneira de dar aula, né? Então é só um dado interessante, que às vezes a gente reclama que o pessoal está desatualizado, mas é porque já passou esse período, essa janela de abertura, né? Tem um período que a gente está mais aberto e depois a gente acaba se fechando, é natural. Lívia. Foi muito bom ter tirado a Keila, porque deu exatamente o que eu queria falar, assim. Fazendo um pequeno marketing já, né? Eu quero falar sobre, começou a falar sobre prática pedagógica criativa, e justamente eu estou escrevendo um trabalho sobre isso, então fiquem atentos, se inscrevam lá no seminário de música para vocês assistirem a minha apresentação. Mas o que eu queria falar sobre essa questão de cristalização de didática e tudo mais, é porque é exatamente uma coisa que eu estava lendo para escrever meu trabalho. Porque o que acontece? Nós temos aulas de didática, que estudam N educadores musicais, com várias vertentes pedagógicas legais diferentes, que incentivam as reflexões críticas dos alunos, que incentivam a criatividade dos alunos. Então, assim, quando a gente está dentro da graduação, nós temos esse tipo de aula, a gente entende, mas na nossa aula mesmo, não existe essa didática. Então, a gente aprende a fazer uma coisa que a gente não sente o efeito dela. Deu para entender o que eu quis dizer? Que apesar da gente ler sobre o assunto enquanto estudante, a gente... Uhum. Sabe? Então, assim, hoje, dentro da UFMT, nós estamos tendo professores que mudaram essa realidade, né? Você é um professor que mudou essa realidade, o professor Viviane, enfim, vários outros professores que tentam trazer essa metodologia do que se escreve, do que se lê, para dentro da sala de aula. Então, grande parte da culpa, entre aspas, de ter tantos educadores musicais sem didática são das próprias aulas que a gente tem. Porque é muito vago essa coisa assim, vamos aprender sobre Dalcroze. Dalcroze falava assim, assim, assim. Aí passa lá um exercício, aí você anota no seu caderno. Mas na aula mesmo, você não é incitado a pensar criticamente, a usar sua criatividade. Então isso pesa muito, sabe? Na formação enquanto futuros professores. Uhum. E sobre prática pedagógica. Vou falar. Esse é um modelo, isso é uma coisa bem interessante que tu trouxe, que esse é um modelo de educação musical, digamos, bem formal, né? Tu vai formalizando todos esses conteúdos a partir desses pensadores, desses teóricos que são já os reconhecidos, os renomados, e muitas vezes a gente deixa passar coisas que estão interessantes que estão à nossa volta, né? Os próprios saberes populares, que eu sempre vou bater muito nessa tecla, que são muito importantes. Exatamente. As próprias metodologias de ensino-aprendizagem que a gente tem sendo desenvolvidas no Brasil, como é o método coletivo de instrumentos musicais, como a revisitação do Dalcroze, que é o passo, né, que o Lucas Ciavata fez, como é a percussão corporal que o Barbatux está trazendo. Então, às vezes ficamos, né, o currículo é tão engessado e fica nesses autores canônicos que a gente não consegue nem pensar fora. Daí, por isso, eu vendo isso, que eu propus uma disciplina de aprendizagem informal, exatamente porque a gente não vê isso na graduação.
né? E não é só na UFMT, são em várias. E isso é a nossa herança do conservatório. Apesar da gente ser universidade de conhecimento universal, o modelo curricular é disruptivo, gostei. É bem realmente, é uma herança até disruptiva desse modelo conservatorial que a gente tem. Tem várias coisas que a gente vai rediscutindo isso ao longo do semestre, né? Deixa eu fazer uma última pergunta aqui para a gente poder encerrar nossa sessão de hoje. Uma das respostas que teve lá no fórum, né, dos contextos formais e informais, dizia assim que, assim como ir ao museu, né, pode ser um contexto, uma oportunidade de aprendizagem formal ou não formal ou informal, ir a concertos e a shows também seria aprendizagem informal, né? Será que na realidade ir a concertos e a shows é um contexto informal de aprendizagem musical? O que vocês acham? Está aberto o microfone para todo mundo. Eu acho que depende da finalidade. Se você for lá para observar, se você tem capacidade de entender o que está acontecendo, depende do que você foi para observar. Tá, a Thalita respondeu na mosca, vamos embora, tchau para todo mundo. Não precisamos nem mais desse semestre. Não, tô brincando. Professor. Diz. Eu também concordo com a Thalita, porque depende do que você está indo para lá, né? Se você for lá para observar o cara fazendo um solo de guitarra, eu acho que você acaba aprendendo, né? E se você for no concerto, por exemplo, para ter vivência, para como se comportar, que é o que muito que eu acabei fazendo quando eu comecei a tocar violoncelo, e a concertos para aprender como é o todo e como o violoncelo se encaixa, foi uma forma que eu aprendi, né, a me comportar e essas coisas. Eu concordo com a Thalita, depende também. Agora, se for no show, momento da pessoa, né? Se for no show da Lady Gaga, por exemplo, para aprender a cantar, é difícil, né? Se for só por diversão, né? Ou para você observar alguma coisa. Por exemplo, eu não estou só para dançar, cantar, por diversão. Ou se eu vou lá para observar alguma coisa, não sei. Acho que tem que saber diferenciar, né? Eu acho também que tem momentos do show ou do concerto que você pode estar mais focado na técnica da pessoa que está tocando ou que está cantando, e momentos que você tá só querendo extravasar. Tipo, sei lá, às vezes eu vou num concerto e eu presto atenção e, por exemplo, vou no show do Vanguard e vou pra chorar, não vou pra ficar prestando atenção no que os caras estão fazendo, como é que eles estão fazendo, sabe? Mas em determinados momentos, talvez eu vá captar uma coisa ou outra que da minha vivência, das coisas que eu estudei, das coisas que o meu olhar busca, eu vou conseguir observar ali na técnica dele. A questão da esponja, né? De absorver. Mas a gente só absorve o que a gente está procurando. A gente só vê o que a gente está procurando. Sim, exatamente. Então, aí a gente já pode estabelecer e ficar bem marcado isso, que depende, a Thalita chamou de propósito, né? Depende, então, da nossa intenção, se existe uma intenção educativa ou não, certo? Daí a gente define, tem a intenção educativa ou é só fruição, é só desfrute, como a Evelyn falou, se a gente só está lá para aproveitar, né? Vai depender da nossa intenção. Então, um concerto pode ou não ser um momento, um contexto de aprendizagem informal, e vai depender da intenção, tanto da pessoa que está ali, como do docente, né? Eu já levei alunos meus a concertos, tanto de orquestra como de bandas normais, a grande maioria das vezes com intenção educativa, porque
nesses contextos eu estava trabalhando com alunos com deficiência, então eu queria que eles conhecessem como é que é um teatro que muitos nunca tinham ido, isso também faz parte da aprendizagem, como é que era uma orquestra, como é que eram os instrumentos, então tinha uma intenção, não só a fruição. Né? Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Não? Muito bem. Então, vamos encerrar hoje o nosso dia. Muito obrigado pela presença. O nosso próximo encontro virtual ficou para o dia... Ficou mais lá para frente. Ficou para o dia 9 de outubro, tá? Que daí a gente vai discutir os modelos formais de aprendizagem. Semana que vem, a gente vai unificar, a gente vai discutir as duas maneiras lá que eu coloquei o formal, pelo CLASP, do Swanvik, ok? E o modelo do conservatório, certo? Então, no próximo dia 9 de outubro, a gente discute essas duas coisas. Então, são 2 unidades lá no nosso AVA, e com as interações por lá. Eu vou atualizar umas coisinhas, o vídeo aquele que eu mandei para vocês da Cecília Cavalieri, vou atualizar lá no AVA também. Eu mandei para vocês o livro do Swanvik em inglês ou não ainda? Estou na dúvida se eu mandei ou não mandei. Professor, eu acho que está cortando. Não ouvi. Acho que não. Então, igual de toda maneira, eu mando de novo o livro do Swanvik em inglês. É uma leitura complementar, não é obrigatório. O que é obrigatório já está lá na... Bom, igual eu mando de novo, Keila. Professor, tem um vídeo lá no AVA que ele tá em inglês o áudio e a legenda também. Então fica meio complicado. Sim! E agora, não tem em português a legenda, pelo menos? Não! Que pena, eu queria tanto saber o que ela estava falando. Por isso que tá a legenda, pelo menos tenta esforçar. Eu não sei, Vai dar certo. Eu já sei o que eu vou fazer, tá bom. Mas tudo que ela fala lá tá no texto, tá? Então não se preocupem. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário? Não? Então abram aí suas câmeras só pra gente tirar uma fotinho nossa. Os que quiserem, claro. E sorriam. Vou tirar 3, 2, 1. Pronto. Deixa eu colocar aqui para salvar. É isso, gente querida. Bom final de semana. A Yumi abriu logo depois. Ai, a Yumi. Gente, bom final de semana. Fiquem bem. Tá? Se cuidem muito. E muita hidratação. Tá? Com as queimadas aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.